Eu sou Raquel Messias de Camargo, com o nome artístico Raquel Ireucan. Eu atuo no setor de povos, culturas tradicionais e culturas populares como parteira tradicional. Atuo nessa área há 8 anos, desde 2014 caminho por essa tradição e atuo em Curitiba e região. Resido em Curitiba, mas também atuo na região metropolitana e também no litoral. Um dos maiores desafios que o meu empreendimento encontra são muitas as questões que as parteiras tradicionais vivem, e uma questão principal é ter esse ofício reconhecido como um ofício cultural, né, como uma prática cultural, como uma zeladora pela cultura de nascimento. Esse é um das grandes dificuldades que as parteiras tradicionais que eu encontro como parteira tradicional no meu empreendimento, especialmente porque atuo na região sul, moro na capital do Paraná e a região sul, se existe essa desconexão com a sabedoria das parteiras de modo geral, fazendo com que as pessoas pensem que não existem mais parteiras tradicionais. Aqui no sul isso fica ainda mais evidente, ainda mais intensificado, porque a cultura das parteiras já foi sendo dizimada há muito tempo aqui no Paraná. Porém, continuamos vivas, estamos vivas, não sou a única. E essa é uma das grandes dificuldades, a visibilidade, o reconhecimento por esse ofício como uma prática cultural. Uma das Algumas iniciativas que os órgãos públicos podem tomar são iniciativas como essa, de capacitar, de qualificar os fazedores de cultura, como sou, mas falando especificamente do meu empreendimento, eu acredito que a mobilização de um mapeamento de parteiras no Paraná seria muito produtivo para estimular que essa cultura continue viva, também colocar na agenda política o Dia da Parteira, que é 20 de janeiro, o Dia Nacional da Parteira, que é 20 de janeiro, mas também o Dia Internacional das Parteiras, que é dia 5 de maio. Então, incluir essa data no calendário político com certeza seria bastante, estimularia bastante trazer a visibilidade para a cultura das parteiras tradicionais. A pandemia impactou o meu trabalho, né? Como existe esse risco de desaparecimento dessa cultura, existe um projeto junto do IFAM para tombamento dos saberes e práticas das parteiras tradicionais como patrimônio cultural imaterial. Porém, se fala muito pouco de nascimento, se fala muito menos ainda da cultura das parteiras nesse âmbito de nascimento. Então, uma das minhas práticas, um dos meus fazeres é promover rodas de conversa com diferentes públicos, especialmente com mulheres, pessoas de comunidade, mulheres quilombolas, para que esse saber siga sendo mantido de alguma forma, né? Porque a gente não se perca desses saberes. E com a pandemia, essas rodas de conversa que aconteciam presencialmente, com grupos muito grandes, foram rodas que precisaram ser interrompidas, algumas adaptadas para o formato virtual, mas quando a gente está falando de acesso às comunidades, o acesso virtual fica um pouco mais limitado, né? Então, esse foi um dos impactos da pandemia no meu trabalho. Também no atendimento direto com as famílias gestantes, houve essa dificuldade tanto pela questão do acesso à vacina, então ter uma proteção, né, mais imediata. A vacinação veio muito tardia, mas também na lida, no acompanhamento de pré-natal, na realização de rodas de conversa, de roda de gestantes que sempre foi feito presencial, e agora com o formato virtual a gente acaba perdendo um pouco na qualidade da relação, né, de manter uma relação mais próxima, uma relação mais acolhedora. Então, essas foram umas das dificuldades que eu tive que interromper, né, por conta da pandemia e que impactaram o meu trabalho, porque é muito necessário falar da cultura das parteiras para que essa cultura se mantenha viva. E quando a gente tira essas rodas de conversa, a gente acaba se perdendo um pouco disso. Essa foi uma das maiores questões que a pandemia impactou na minha vida.